Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre essa nostalgia que existe em torno dos anos 80. Se você é da minha geração e viveu os anos 80, ou se você nasceu depois, mas curte as coisas dos anos 80, já deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal para me dar aquela força para o canal continuar crescendo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ou se você gosta desse tipo de assunto, tá bom? Eu sou o Fabiano Pessurno e esse é Tudo História. Roda a vinheta. Bem, pessoal, pois é, existe toda uma aura, né, uma mística em torno dos anos 80 que é uma coisa única, assim, né? Existe um estudo que eu li em algum lugar, muitos anos atrás, né, que dizia que a cada 20 anos havia uma nostalgia, né, em torno de 2 décadas atrás. Por exemplo, nos anos 80 eu era criança, mas era muito comum ter festas no estilo anos 60, né? Então as pessoas ouviam músicas dos anos 60, Elvis Presley, Beatles, Chuck Berry, né? Entre outros, e se vestiam com roupas características também daquela época, jaqueta de couro, né? O cabelo com gel, né? Aquela brilhantina, que nos anos 80 já não se usava mais brilhantina, coisa característica lá dos anos 60. 50, 60, então tinha essa coisa. Mas vieram depois dos anos 90 e os anos 70 nunca voltaram, nunca houve uma nostalgia assim em relação aos anos 70. Nunca houve, embora muitas coisas dos anos 70 são legais, muitas não são, como acontece em todas as eras, absolutamente normal, mas nunca houve. O tempo foi passando e veio essa nostalgia em relação aos anos 80 e não veio, né, uma onda nostálgica em relação aos anos 90. A gente não teve isso, a gente já está aí na segunda década, na verdade na terceira década, né, do século XXI, e não houve nenhuma onda nostálgica. Assim, os anos 80 continuam sendo tendo toda essa aura, né? Essa mística. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu vivi os anos 80. Eu era criança, mas passei a minha infância nos anos 80 e era muito bom. Assim, sem aquele papo, tá? Porque é muito comum a pessoa dizer assim, é muito comum a gente ouvir dizer: no meu tempo é que era bom porque a gente fazia isso, fazia aquilo. Cara, todos os tempos são bons, todas as épocas são boas, né? Não existe uma época que é melhor do que outra, tudo é uma questão de ponto de vista. A infância é sempre lembrada como uma época muito divertida, porque na infância a gente não tem determinadas preocupações. Claro que algumas crianças, né, vivem uma dificuldade, tem determinadas dificuldades e tal, tem mais dificuldades do que outras, mas eu quero dizer assim, em termos gerais, a infância é normalmente uma época diferente da vida, né, de todo mundo. Então, todo mundo vai se lembrar da sua infância, seja lá em que época foi, como um período muito bom. E aí a gente cresce e já não acha tanta graça nas coisas que permeiam o mundo, né, onde a gente vive a nossa vida adulta. Isso é absolutamente normal, certo? Mas acontece que os anos 80 parecem ter sido diferentes mesmo. Bom, primeiro foi a última década offline que nós tivemos. Não existia telefone celular, ninguém tinha telefone celular nos anos 80. A internet não existia, também, pelo menos não da forma como, né? Não era público, né? As pessoas não tinham acesso. Era uma coisa de uso militar, né? Governamental. Então, e a gente tinha, tem determinados filmes icônicos dos anos 80, né, como De Volta para o Futuro, por exemplo, que é um filme espetacular. E se você assistir esse filme hoje, o filme é bom ainda hoje, ele não ficou marcado pelo tempo, porque tem coisas que a gente olha, que a gente, na nossa memória, tem coisas que na nossa memória são boas, e quando você vai reassistir, revisitar aquilo, você percebe que
envelheceu mal, digamos assim, né? Ou simplesmente envelheceu. Não é o caso desse filme. Continua espetacular. Uma trilogia, os 3 filmes são ótimos. Se você que está vendo esse vídeo não assistiu esse filme eu recomendo muito, muitíssimo, porque é muito divertido. O filme é muito legal. E é a cara dos anos 80. Tá? É um dos filmes que tem realmente a cara dos anos 80. Outra coisa que tem cara de anos 80, o Atari, né? O videogame. Atari. E esse eu vou dizer que não é tão divertido mais quanto... Né? Os gráficos eram pavorosos, né? Mas era o melhor que se podia ter. Então o Atari é bom mais pelo efeito nostálgico. Mas era divertido e eu me divirto até hoje. Eu tenho jogos de Atari no meu computador e eu me divirto muito brincando com esses jogos ainda até hoje. Agora, você tem as músicas dos anos 80. Né? A música também é uma coisa que traz muita nostalgia. Né? O que desperta essa nostalgia no ser humano normalmente? Perfume, música, né? Então a música também. Gente, é outro lugar comum, né? A pessoa quando já tem os seus 40 e poucos anos, é muito comum dizer assim, mas na minha época a música era muito melhor. É claro, porque a gente associa também tem isso, músicas que são trilha sonora, entre aspas, da nossa vida, da nossa juventude, músicas que marcam a nossa vida, tendem a ser consideradas melhores por nós do que o que vem depois. Nesse caso, olha, eu vou dizer que eu acho a música dos anos 80. Bom, comenta aqui o que vocês acham. Na minha opinião, a música dos anos 80 era melhor do que a música de hoje. Era muito mais divertido. As músicas tinham uma mensagem muito mais interessante do que as de hoje. Você tem algumas séries aí, né, que revisitam os anos 80, como Stranger Things, por exemplo. Né? Clássico, né? Total. Série alemã chamada Dark, que é espetacular. Dos trechos da série, eu não vou falar muito pra mim. Cara, se você não conhece, se você gosta de ficção científica, assista. São 3 temporadas e vale muitíssimo a pena. A série é espetacular. Tá? Ela se passa em determinados momentos da história. E um desses momentos é 1986. Tá? Tem também ali um pedacinho de 90. E, cara, é sensacional. Então tem coisas ali, Walkman, quem da minha geração tem Walkman, tinha uns 4, 5, coisa clássica. Enfim, é isso, pessoal. Foi uma época maravilhosa e é legal revisitar assim, as coisas dos anos 80. Se fosse possível viajar no tempo, eu acho que eu voltaria